Olá, a aula é sobre função exponencial e nós estamos relacionando ela com o caso de Covid. Por quê? Porque há um crescimento num curto período de tempo. A função linear, ela vai nos dar uma reta, né? Porque ela tem um crescimento constante. Neste caso da função exponencial, num curto período de tempo, ela vai crescer bastante. A tendência é que aconteça isso aqui, ó, é o que se deseja, né? Na verdade, a princípio, a ideia é que ela vai subir, 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 mas chega um ponto em que a população vai estar imunizada e ela começa a descer. Problema é que nesse espaço de tempo, num curto espaço de tempo, os hospitais, o sistema de saúde não dariam conta, né? Como de fato agora, né, durante o dia a gente teve a informação de que Florianópolis, por exemplo, estava com 90% dos leitos, né, ocupados. Agora, quando se faz o isolamento, quando se usa máscara, quando se toma cuidado, né? Se mantém a distância, segue-se as orientações da Organização Mundial de Saúde, a tendência, o que se deseja com isso é que essa curva, ela vá crescendo, mas de forma, olha só, mais alongada. Nós vamos pegar essa linha aqui, vamos esticar. No que a gente estica, esse pico diminui. Então, vocês percebam que antes só tinha esse período aqui para o sistema de saúde. Nesta nova curva, você tem todo esse período para atender as pessoas. Ah, mas por que essa curva vai e volta? Porque vai crescendo, né? Chega o momento máximo, onde o número de contagiados é igual ao número de recuperados, e aí então começa a diminuir os casos. O nosso problema é que nós não chegamos ainda no platô. Platô é esse momento, né, que a curva faz a volta. Aparentemente o nosso gráfico mostra que não. Então vejamos rapidinho. Neste daqui, eu coloquei Covid-19 em Florianópolis, nós temos 383 óbitos. Então, como é que nós vamos relacionar esses termos? No plano cartesiano, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Então, é um valor de X e um valor de Y. O X corresponde ao tempo, em dias, e o Y, neste caso, é um dado bastante triste, mas corresponde aos óbitos por Covid. Então, nós vamos ver a seguinte situação. Nós temos dois quadros aqui brigando. Então, nós temos o seguinte, no dia 30 de março, eu já coloquei as datas, escolhi 30 de março, 18 de abril, 10 de maio, 20 de maio, 10 de junho e 5 de julho. Para essas datas, eu coloquei o número de casos no eixo Y. Então, vejam bem, no dia 30 de março, havia um caso. 30 de março, nosso primeiro caso. No dia 28 de abril, no final do mês de abril, nós tínhamos 44 casos. Então, aqui 28, aqui 44. Observe que eu coloquei, ó, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, sempre obedecendo uma mesma distância.
E com os meses eu também fiz isso, ó, mês de abril, maio, junho e julho. Vamos manter essa proporção. Depois, no dia 10 de maio, havia 65 casos. 65 óbitos. No dia 20 de maio, no dia 28 de maio, no dia 28 de maio já tinha 131 casos. Então vejam que já não está mais numa função do primeiro grau como nós estudamos. Não cresce mais linearmente. Aí no dia 10 de junho tinha 222 óbitos. No dia 5 de julho, que foi na sexta-feira, nós já tínhamos 380 óbitos. Então, não é uma função do primeiro grau porque não fez uma reta. Né? A função do primeiro grau ia crescer assim. Esta função, ela se parece com isso aqui, certo? Então, é uma função que num curto período de tempo aumenta muito. Estamos aqui no platô? Difícil dizer, né? É difícil, a menos que esses números, né, comecem a baixar. No momento que eles começarem a baixar, por enquanto ele não dá sinais de que vai diminuir. Agora, vamos ver como é que fica o caso, ainda função exponencial, na cidade de Florianópolis. Então, nós temos de março até julho 380 óbitos. Agora, o número de casos de pessoas infectadas. Então, nós temos aqui, ó, Florianópolis, 33 mil casos, 33,3 mil casos. Isso de 30 de março a 5/7. Então, no dia 30, percebam como eu fiz aqui, ó. Abril, maio, junho, julho, com o mesmo tamanho. Depois, eu dividi em 10, 20, 30, 40. Seria lá em cima. Então, essas partes, elas são iguais. Ficaria difícil colocar aqui, porque fica muito perto do zero. Então, no dia 30 de março, tinha 220 casos. No dia 14 de abril, tinha 800 casos. No dia 20 de maio, subiu de 800 para 5.400 casos. Então, ela vai parecendo que é uma reta. Bom que fosse. Agora, no dia 18 de junho, nós temos 20 mil casos, no dia 18 de junho. Então, olhem o pulo que deu, de um mês. Né? Do dia 20 de maio para 18 de junho, aproximadamente um mês. Pulou de 5 mil para 20 mil casos, quadruplicou. Agora, vamos pegar o dia 5, não fez um mês ainda, do dia 5 de junho, nós temos 33 mil casos. Então, o que acontece com essa função? Ela tem esse formato aqui. O que nós gostaríamos? Que ela estivesse fazendo a curva.
Não dá para saber o que vai acontecer nos próximos dias, mas a tendência é que ela continue crescendo. Então é isto, né? Espero que agora vocês já consigam construir um gráfico e que tenham uma ideia, né, do quanto é importante nós nos cuidarmos, nos protegermos e que estarmos, né, separados neste momento do ambiente escolar é uma segurança para nós e para nossa família. Certo? Obrigada pela atenção. É isso então.